Olá pessoal, eu sou a jornalista Guta Duque e apresento o programa Clique Gym, um programa com proposta de entretenimento, diversão, saúde, cultura e estética, levando informação de forma divertida e inteligente no horário nobre da TV. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clique Gym. O melhor da vida passa aqui. Gastroplastia é o nosso tema de hoje, com uma das maiores autoridades e pioneiro em cirurgia bariátrica, Dr. Leonardo Emílio. E a partir de 1985, quando a obesidade foi definida como doença, os resultados chegaram e mostram que a obesidade, na verdade, é o principal problema de saúde pública do Brasil hoje. Se a gente for fazer uma análise das crianças de 5 a 9 anos, 30% das crianças estão obesas. O programa vai para um rápido intervalo e volta já. Cada vez mais o mercado exige especialistas. Profissionais com qualidade, foco, eficiência e que escolheram ser os melhores. Agora é a sua vez de escolher. Escolha IPOG você também. IPOG, especialista em formar vencedores. O entrevistado de hoje é Dr. Leonardo Emílio, médico do ICAD Goiânia, que fala sobre obesidade e esclarece dúvidas sobre cirurgia bariátrica. Como foi sua atuação e experiência no exterior, inclusive com mestrado, doutorado em São Paulo, como colega do Dr. Arthur Garrido? Eu formei em Goiânia, fui a São Paulo, fiz minha formação de residência médica em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia digestiva, isso em 1992, quando eu terminei minha residência. Na sequência, eu já fiz o meu mestrado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e fui fazer o meu doutorado na Universidade de São Paulo. Terminando meu doutorado, eu fiquei vinculado à Universidade de São Paulo durante 12 anos. E nesse período nós exercemos várias pesquisas na área de atuação de cirurgia geral e cirurgia do trauma. O meu contato com a cirurgia da obesidade, ele começou no final da década de 90, 96 para 97, quando na verdade a cirurgia começou a desenvolver mais e começou a ser mais utilizada como método de tratamento da doença da obesidade. E foi quando eu comecei a fazer alguns pós-operatórios, acidentalmente até, pode-se dizer assim, porque foram doentes que tiveram algumas complicações e foram ao pronto-socorro onde eu trabalhava e nós tivemos a oportunidade de cuidar desses pacientes. E alguns desses pacientes, complicados ou não, de pós-operatório, eram pacientes do professor Arthur Garrido de São Paulo, quando nós começamos a ter o primeiro contato. Os brasileiros estão mais obesos? Quais os números da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica? A partir da década de 80, as pesquisas do IBGE, as avaliações que foram feitas, e a partir de 1985, quando a obesidade foi definida como doença, os resultados chegaram e mostram que a obesidade, na verdade, é o principal problema de saúde pública do Brasil hoje. Se a gente for fazer uma análise das crianças de 5 a 9 anos, 30% das crianças estão obesas. As crianças de 10 a 19 anos, os adolescentes, já incluindo nessa faixa etária, 20% deles estão obesos. E os homens, acima de 20 anos, 51% deles são obesos. E as mulheres, 45%.
São dados extremamente alarmantes, tendo em vista que é uma população que vem crescendo. A obesidade vem crescendo a níveis extremamente alarmantes, porque junto com ela vem obesidade, vem diabetes, vem hipertensão arterial, vem doença aterosclerótica, vem as alterações hepáticas, são todas inerentes à doença da obesidade. São chamadas comorbidades, né? A hipertensão arterial e em especial o diabetes, que é a doença que mais vem em associação com a doença da obesidade. O acompanhamento psicológico, a nutrição, tem papel importante, assim como a mudança de vida com a adoção de hábitos saudáveis? A coluna dorsal que sustenta a cirurgia no pós-operatório é a condução psicológica. A parte nutricional também é importante, mas tem que entender que a obesidade é uma doença multifatorial. Ela não é uma doença de causa única, não é a cirurgia que vai curar o paciente. A cirurgia é simplesmente uma ferramenta para a mudança do comportamento do paciente. Essa mudança comportamental ela tem que ser acompanhada de um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico e eventualmente psiquiátrico também junto. Porque não é uma doença simples de se tratar. O que você está vendo no perfil do doente obeso, aquilo ali é a ponta de um problema. O que está por baixo daquilo ali é muito maior do que a gente está vendo. Essa sustentação da psicologia, ela que dá o bom resultado no nosso pós-operatório. E sabidamente esses doentes precisam de um bom acompanhamento. Porque ainda que seja uma mudança para melhor, é uma mudança. E é uma mudança muito séria na vida do paciente. Quais as vantagens e desvantagens da videocirurgia? A videocirurgia, como via de acesso para o tratamento de qualquer cirurgia abdominal ou torácica, e hoje já se usa em todas as áreas, inclusive na cirurgia plástica já se usa muito, é uma via, na verdade, chamada cirurgia de invasão mínima. Por quê? Porque é uma cirurgia em que nós não cortamos o músculo, nós não cortamos a capa, que é a aponeurose que reveste esse músculo, nós cortamos parte da pele, que é em torno de 1 centímetro a 1,2 centímetros, e perfuramos o músculo. Então, se você pegar para a obesidade, qual que é a diferença? A cirurgia é a mesma, a execução em si, o ato operatório, intraoperatório, o que a gente está fazendo é a mesma coisa que se faz com barriga aberta. A grande diferença é que nós não cortamos. Se você pegar para um grande obeso, nós precisamos cortar a barriga, abrir a musculatura e entrar no abdômen para operar. Com a mão, tudo. Opera muito bem, como sempre foi até a década de 80, final de 90. Quando começou a surgir a ideia de fazer laparoscopia para a obesidade. Se a gente corta a musculatura, abre a musculatura, nós perdemos a integridade muscular daquele músculo abdominal, que são aqueles tanquinhos dos indivíduos que fazem atividade, você vê que tem aquela musculatura bem dividida, aquilo ali abriu, ele perde a estabilidade abdominal. Consequentemente, a parte ventilatória piora, a parte respiratória piora, a movimentação dele fica limitada. Além do mais, a incidência de hérnia é muito alta. A incidência disso abrir, você imagina a pressão que é feita sobre esse abdômen quando ele levanta do abdômen, quando ele vai ao vaso sanitário. E tem todo o efeito da dor pós-operatória, que é muito maior do que na videolaparoscopia. Não saia daí, nós voltamos já. Cada vez mais o mercado exige especialistas. Profissionais com qualidade, foco, eficiência e que escolheram ser os melhores. Agora é a sua vez de escolher. Escolha IPOG você também. IPOG, especialista em formar vencedores. A cirurgia de redução de estômago é uma das melhores resoluções para quem precisa perder peso para melhorar a saúde e para problemas de obesidade. O nosso convidado de hoje é Dr. Leonardo Emílio, especialista e referência em cirurgia bariátrica. Doutor Leonardo, a cirurgia é a alternativa e o primeiro passo para o tratamento da obesidade mórbida? Quais são os candidatos à cirurgia? São os obesos clinicamente graves, que são os indivíduos que têm o índice de massa corpórea superior a 40. Por que eles têm indicação absoluta para operar? Porque o risco de operar desses pacientes, ele é 12 vezes menor do que o risco que ele está correndo em função da doença da obesidade. A probabilidade de morte numa cirurgia com desvio intestinal hoje já está em torno de 0,5%. A probabilidade de morte de um paciente desse grande obeso não operando está em torno de 6%.
Então ele tem indicação mais do que absoluta para tratar a obesidade dele. Além do mais, são indivíduos em que, com esse índice de massa corpórea, a probabilidade dele ficar magro por um período superior a 2 anos é de 0,5%. A probabilidade dele ficar magro por um período de 4 anos é 0. A incidência a recidiva da doença com tratamento clínico é de 100% no grande obeso, com isso acima de 40 de massa corpórea. Por isso que a cirurgia é o tratamento de eleição para esses pacientes, não se discute mais. É o tratamento de eleição e quanto mais grave o doente, melhor a indicação. Em função do diabetes, a probabilidade de cura do diabetes é em torno de 87%, a cura da hipertensão arterial é em torno de 80%, a cura da apneia do sono é 92%, a cura da doença do refluxo gastroesofágico é de 100%, de dislipidemia, que é colesterol alto, triglicérides alto, ácido úrico alto, ela está em torno de 87%. Então a cura dessas doenças associadas, que são as doenças que matam o indivíduo obeso, é quase próximo a 90% em todos os pacientes, o que você não tem quando é o tratamento clínico. O IMC na categoria de obesidade mórbida é o método mais utilizado no meio científico para a classificação da obesidade? O IMC, que é o chamado índice de massa corpórea, ele é um índice, não é o melhor, e nós não temos um método ideal para avaliação do índice de obesidade, mas é um índice de estratificação, de divisão dos pacientes. O que leva em consideração? Esse índice é um índice simples que se avalia o peso pela altura. É uma proporção do peso pela altura. Todo mundo tem peso, todo mundo tem altura. Então todo mundo tem esse índice. Então se pega o peso e divide-se pelo quadrado da altura. Nós vamos chegar a um valor. Esse valor é tido como pacientes saudáveis. O resultado dessa forma de pegar o peso e dividir pelo quadrado da altura, ele tem que estar entre 20 e 25. São considerados indivíduos sobrepesos aqueles em que o IMC esteja acima de 25 até 30. E acima de 30 são chamados obesos. A classificação de obesos aí, ela tem 3 níveis. De 30 a 35 são os obesos grau 1, de 35 a 40 são os obesos grau 2 e acima de 40 são chamados obesos, antigamente chamados de obesos mórbidos, ou obesos clinicamente graves ou obesos grau 3. Então o índice de massa corpórea ele é estratificação. Quem mais estudou os índices de massa corpórea, quem mais estudou o índice de massa corpórea são as companhias de seguro nos Estados Unidos. Quando em 85 a obesidade foi definida como doença, as companhias de seguro nos Estados Unidos falaram assim, pera um pouquinho, se é doença e essas pessoas podem morrer mais que as outras, eles têm que pagar mais seguro. Então eles às vezes são pacientes de risco maior. E começaram a estudar populações enormes de obesos. E viram que acima de 40 de massa corpórea, que é o chamado obeso clinicamente grave, o antigo obeso mórbido, a obesidade passa a ser um fator determinante direto de mortalidade na vida da pessoa. Qual o melhor método de escolha das cirurgias abdominais na atualidade? A cirurgia da obesidade ela começou na década de 40. De lá para cá, a gente tem inúmeras cirurgias para tratar a obesidade. Existem algumas que são cirurgias que são proscritas, cirurgias que são proibidas e cirurgias que são aceitas como tratamento da obesidade. Então, hoje, a cirurgia mais realizada no mundo ainda é o que nós chamamos de gastroplastia redutora com desvio intestinal, que é o chamado bypass intestinal com redução do estômago. O que é isso? A gastroplastia, o termo por si só já diz, é uma plástica no estômago, é uma redução do volume do estômago. Essas cirurgias restritivas com desvio intestinal, que é a mais feita no mundo, que foi a cirurgia que o Dr. Arthur Garrido trouxe ao Brasil, que é a chamada cirurgia de Capella, essa é uma cirurgia em que se pega o estômago com 1,5 litro e transforma esse estômago para 30 ml. Ele vai passar a ter 2% do volume que ele tem atualmente. E associado a isso, se faz um desvio intestinal. Qual que é a ideia? O nosso alimento entra na boca, ele desce pelo esôfago, chega no estômago. Ali ele é processado, ele é triturado, ele é esmagado, ele é totalmente digerido no estômago. A partir do estômago, ele tem um caminho longo de intestino fino, que é o intestino delgado, para se passar e ser absorvido os nutrientes. No intestino delgado, a gente vai absorver gordura, proteína, vitamina, ferro, mineral e vai embora, passando afora. Ele vai rodando o alimento e ele vai absorvendo ao longo do intestino delgado. Se o intestino delgado medir 2 metros, ele vai absorver ao longo dos 2 metros. Qual que é a ideia da desabsorção? É pegar esses 2 metros e transformar ele em 1 metro, para que não haja mais um caminho longo de absorção. Consequentemente, o indivíduo vai perder uma grande quantidade de nutrientes. Então, nós vamos pegar um desvio do intestino, associado a isso uma redução do estômago, que é essa gastroplastia. Dr. Leonardo Emílio, obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço, para mim é um prazer muito grande poder fazer essas considerações sobre a doença da obesidade. Obrigado.
Cada vez mais o mercado exige especialistas. Profissionais com qualidade, foco, eficiência e que escolheram ser os melhores. Agora é a sua vez de escolher. Escolha IPOG você também. IPOG, especialista em formar vencedores. Por hoje é só. Bom final de semana a todos e até sábado que vem.